Imagine isto. Você é uma mulher de 32 anos em pé na praia privativa de um resort 5 estrelas nas Bahamas, cercada por 60 hóspedes milionários, e seu próprio pai está gritando com a segurança. Retirem-na imediatamente. Essa pessoa não é uma de nossas convidadas. Sério? Como você se sentiria? Aquilo não foi imaginação. Aquela foi a minha realidade há 3 semanas no Sapphire Car Resort. A humilhação começou antes, com um e-mail enviado a todos os 23 membros da família. A presença de Brooke diminuiria significativamente o nível dos participantes neste encontro exclusivo. Meu próprio pai escreveu isso 1 hora depois de eu ter ligado para ele a respeito do meu contrato de $50 milhões na área de tecnologia. 8 anos sendo a decepção da família. 8 anos priorizando o Vale do Silício em detrimento de seu império imobiliário de $2,3 bilhões. 8 anos sendo apagada das fotos de família, das conversas, dos futuros. Meu nome é Brooke. E ali, parado, com a segurança se aproximando, os investidores rindo e minha mãe escondendo o rosto de vergonha, eu soube que era hora de revelar o que eu havia escondido por 18 meses. O próprio terreno onde eles estavam era meu. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. O nome Caldwell tem peso nos círculos imobiliários da Costa Leste. Meu pai, Richard Caldwell, construiu seu império a partir de 3 imóveis para aluguel em Hartford, transformando-o em um portfólio avaliado em $2,3 bilhões, que se estende de Boston a Miami. Todas as revistas de negócios da costa leste dos Estados Unidos já haviam apresentado seu rosto pelo menos uma vez, aquele perfil austero e aristocrático que dominava as salas de reuniões e intimidava os concorrentes. Durante nossa infância, as conversas à mesa de jantar giravam em torno de taxas de capitalização, aquisições alavancadas e a um tipo certo de pessoa. Meu irmão Marcos, 3 anos mais velho, absorveu essas lições como uma esponja. Aos 25 anos, ele já administrava 12 empreendimentos de luxo, cada um deles um monumento reluzente ao legado de Caldwell. O filho predileto, era assim que o chamavam nas reuniões de família, enquanto eu ficava sentado quietinho num canto programando no meu laptop. Meu pecado. Abandonar a Harvard Business School após um semestre para ingressar em uma aceleradora de startups em Palo Alto. Você está jogando fora seu direito de primogenitura, Richard trovejou naquela noite de dezembro de 2016. Por quê? Para brincar com computadores? A ironia é que minhas brincadeiras resultaram em 3 saídas bem-sucedidas antes dos 30 anos. Minha empresa mais recente, focada em sistemas de gestão imobiliária baseados em inteligência artificial, tinha acabado de ser avaliada em $200 milhões em nossa rodada de financiamento Série B. Mas eu já havia aprendido há muito tempo que as vitórias no Vale do Silício não significavam nada no mundo de Richard. No jantar de ação de graças do ano passado, quando a tia Margarete perguntou sobre o meu trabalho, Richard me interrompeu antes que eu pudesse responder. A Brooke continua a dedicar-se ao seu hobby, o empreendedorismo, disse ele, cortando o peru com uma força desnecessária. Ao contrário do Marcos, que acabou de fechar o negócio da praça à beira-mar. Enquanto Marcos administrava prédios, eu desenvolvi algoritmos que revolucionariam a gestão imobiliária. Não que alguém tenha perguntado. O convite para o retiro familiar chegou na caixa de entrada de todos no dia 5 de janeiro, de todos, exceto da minha. Só fiquei sabendo disso porque minha prima Emma me encaminhou a conversa por engano, pensando que eu também estava incluída. Sapphire Car Resort, de 14 a 21 de março. Assunto do e-mail: Encontro anual da família Caldwell e associados. Quando liguei para minha mãe, Patrícia, para contar o ocorrido, sua voz assumiu aquele tom de desculpas que já me era familiar. Seu pai acha melhor você não participar desta vez, querida. Talvez no ano que vem. Sempre no ano que vem. Sempre talvez. A festa de Natal, 2 meses antes, deveria ter me preparado para isso. Richard havia recebido 200 convidados no salão de baile do Ritz-Carlton, clientes, parceiros, políticos. Quando o senador Walsh pediu para conhecer seus filhos, Richard o conduziu diretamente a Marcos, com a mão firme no ombro do senador. Meu filho, o futuro da Caldwell Properties, ele anunciou. Eu estava a 3 metros de distância, segurando a bandeja de champanhe que ele me pediu para passar, porque os garçons pareciam sobrecarregados. O olhar do senador Walsh se voltou para mim por um breve instante. E esta jovem? Ah, essa é só a Brooke, disse Richard,
já conduzindo a senadora em direção ao bar. Ela está entre projetos no momento. Entre empreendimentos. 2 semanas antes, eu havia concluído uma rodada de financiamento Série B de 50 milhões de dólares. Mais tarde naquela noite, ouvi-o dizer à família Whitmore, proprietária de vários resorts no Caribe, que tinha um filho que daria continuidade à tradição familiar. A senhora Whitmore lançou-me um olhar de simpatia. Mas certamente Brooke escolheu um caminho diferente, interrompeu Richard, num tom que sugeria que esse caminho não levava a lugar nenhum que valesse a pena discutir. Fiquei ali parada segurando a bandeja de champanhe que ele me pediu para passar enquanto ele apagava a minha existência. A questão era, por quanto tempo mais eu o deixaria fazer isso? 3 grupos de investimento internacionais estavam de olho na Brook Hospitality, meu empreendimento mais recente. Não estávamos mais apenas desenvolvendo software, estávamos adquirindo propriedades, transformando-as com nossa tecnologia e revendendo-as por 3 vezes o investimento. O grupo Yamamoto de Tóquio, a Sanders International de Londres e a Vertex Partners de Dubai manifestaram interesse em uma rodada de financiamento de 500 milhões de dólares que nos permitiria expandir globalmente. Mas havia um problema. Não se tratava de investidores de capital de risco do Vale do Silício que celebravam a rebeldia familiar. Eram instituições tradicionais e abastadas que valorizavam a estabilidade, a harmonia e o que o Sr. Yamamoto chamou delicadamente de interesses familiares alinhados. Durante nossa última chamada de vídeo, Yamamoto mostrou um artigo do Business Insider sobre a família Caldwell. Título: A filha rebelde da dinastia imobiliária se aventura no mundo da tecnologia. Sua expressão permaneceu neutra, mas sua pergunta não. Senhorita Caldwell, na cultura empresarial japonesa, a união familiar sinaliza estabilidade corporativa. Pode nos garantir que não há conflitos que possam afetar nossa parceria? Eu sorri, com profissionalismo e elegância. Meus relacionamentos comerciais permanecem completamente separados de assuntos pessoais, Sr. Yamamoto. Ele assentiu com a cabeça, mas eu o flagrei trocando olhares com sua equipe. Mais tarde, meu assistente me encaminhou um e-mail da equipe de due diligence da Sanders International. Eles estavam preocupados com os potenciais riscos à reputação decorrentes de disputas familiares públicas. O prazo para a decisão sobre o financiamento era 20 de março, 5 dias após o término do retiro familiar. Se a notícia de que meu pai me excluiu publicamente chegasse a esses investidores, não seria apenas constrangedor. Isso confirmaria seus piores temores sobre instabilidade e conflito. Um dos investidores presentes no retiro de Richard foi o Sr. Peterson, da Vertex Partners. Ele havia mencionado especificamente que estava ansioso para conhecer toda a família Caldwell. 8 anos. Foi durante todo esse tempo que eu fui o exemplo de advertência da família. Não seja como a Broken tornou-se a mensagem implícita em todos os encontros. Quando meus primos mais novos falavam sobre seus sonhos, Richard os interrompia dizendo: sonhos não pagam hipotecas, pergunte a Broke. Os documentos do fundo fiduciário familiar foram alterados 3 vezes desde que me mudei para a Califórnia, e cada revisão me afastava ainda mais de qualquer herança, de qualquer participação no legado Caldwell. Não que eu precisasse do dinheiro deles, meu próprio sucesso já havia provado isso. Mas ser sistematicamente apagado do futuro da sua própria família deixa cicatrizes que o sucesso não consegue curar. Minha terapeuta, doutora Martinez, foi direta durante nossa última sessão. Broke, você está numa encruzilhada. Ou você estabelece limites com sua família ou corre o risco de um colapso total. A constante invalidação está afetando sua saúde, seus relacionamentos e até mesmo suas decisões de negócios. Ela tinha razão. Eu estava dormindo 3 horas por noite, revisando 3 vezes cada decisão e me preparando em excesso para cada reunião. A síndrome do impostor que meu pai havia plantado estava crescendo como erva daninha, apesar das minhas conquistas. Naquela manhã, minha prima Emma me mandou uma mensagem. O tio Richard está dizendo a todos que você não virá porque não tem dinheiro. Talvez seja melhor pedir desculpas para manter a paz em família. Pedir desculpas por quê? Por ter tido sucesso sem a permissão dele? Por construir algo que ele não podia controlar? Abri meu laptop e naveguei até uma pasta que eu havia nomeado a seguro. Lá dentro estavam documentos que eu tinha guardado por 18 meses, os documentos de propriedade do Sapphire K, todas as 847 páginas. A aquisição representou o maior risco da minha carreira, mas também o mais estratégico.
Eu havia comprado o mesmo resort onde Richard recebia seus convidados todos os anos em março, onde ele exibia seu sucesso para o mundo. Não se tratava de vingança. Era uma questão de sobrevivência. Liguei para Richard em seu escritório no dia 8 de janeiro, 3 dias depois de descobrir que havia sido excluído. Sua assistente me atendeu imediatamente, ela era provavelmente a única pessoa em seu círculo que ainda me tratava com respeito. Brooke. Nem um olá ou um como vai, apenas meu nome, de forma seca e desdenhosa. Fiquei sabendo do convite para o retiro. Ou melhor, da minha falta de convite. É para o seu próprio bem, disse ele, enquanto papéis remexiam ao fundo. O nível dos participantes deste ano é particularmente alto. Os Whitmores estarão lá, o grupo Yamamoto, vários senadores. Você não entenderia o nível do discurso deles. Acabei de fechar um negócio de 50 milhões de dólares, pai. Uma pausa. Dinheiro de monopólio de capitalistas de risco não é negócio de verdade, Brooke. É bem real. Marcos será promovido a presidente das operações da Costa Leste, interrompeu ele. O anúncio será feito no retiro. Sucesso de verdade, nada de ilusões do Vale do Silício. Não quero nenhuma distração que atrapalhe esse momento dele. Distrações. Foi nisso que me transformei. Eu sou sua filha. Você é alguém que escolheu abandonar tudo que construí para você. O retiro é para pessoas que contribuem para o legado de Caldwell, não para aquelas que fogem dele. Pai, eu tenho uma reunião de diretoria. A Patrícia tem a lista de presentes de casamento da sua prima Emma, caso você queira, de fato, apoiar sua família de vez em quando. A ligação caiu. Sentei-me ali, com o telefone na mão, olhando fixamente para o meu laptop, onde os documentos de propriedade do Sapphire ainda estavam abertos. Ele tinha mencionado que os Whitmores estariam lá. Sarah Whitmore, a mulher que me vendeu o resort, estaria observando Richard desfilar por uma propriedade que não lhe pertencia. A ironia era quase poética. O grupo de WhatsApp do Retiro da Família Caldwell 2024 ficou extremamente ativo naquela noite, 47 mensagens em 10 minutos. Eu os vi chegar pelo meu laptop. Marcos tinha me removido, mas Emma estava tirando print de tudo. Marcos publicou fotos da residência presidencial em Sapphire K. Reservei a joia da coroa para a semana. 50 mil dólares por noite, mas meu pai diz que eu mereci. Seguiram-se 23 emojis de coração. Primo Tyler, mal posso esperar pelo passeio de iate no terceiro dia. Tia Margarete, Richard sempre sabe como nos mostrar o melhor da vida. Tio James, vou trazer minha nova diretora financeira. Ela precisa ver como famílias empresárias de verdade operam. Então Marcos novamente. Para sua informação, organizei um jantar privado com a família Whitmore. Grande oportunidade de aquisição. É por isso que você deve se ater aos negócios tradicionais, e não aos investimentos em tecnologia. A captura de tela de Emma veio acompanhada de seu comentário. Sinto muito, Brooke. Isso é cruel. A mensagem seguinte me fez parar para pensar. Marcos havia postado uma foto da programação do retiro. Quinto dia, 19 horas, salão de baile, anúncio e celebração especiais. Ele acrescentou, meu pai está mantendo segredo, mas digamos que o futuro da Caldwell Properties será revelado. Outra prima acrescentou, Brooke não está na lista de participantes. Marcos respondeu imediatamente, ela tem os próprios projetos. Não podemos estar envolvidos em tudo. Tia Carol, para o seu próprio bem, querida @Brooke, mesmo eu não estando no chat. Minimizei o WhatsApp e abri o portal de gerenciamento do meu resort. Lá estava a reserva de Marcos Caldwell para a Vila Presidencial, aguardando aprovação. 7 noites, 350 mil dólares no total. Cliquei em aprovar e, em seguida, digitei uma mensagem que somente Daniel Morrison veria. Aprovado. Preparem-se para o anúncio de 15 de março, conforme discutido. Eu aprovei a reserva deles pelo meu portal de proprietário enquanto eles comemoravam, me excluindo completamente. Alguma vez sua família já te excluiu de algo importante, fingindo que era para o seu próprio bem? Se você se identificou com essa história, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar o sino de notificações, porque acredite em mim,
você não vai querer perder o que acontece quando todos eles chegarem ao meu resort. A revelação é mais gratificante do que você pode imaginar. O universo funciona de maneiras misteriosas. Há 3 anos, em uma conferência sobre tecnologia para o setor hoteleiro em Miami, sentei-me ao lado de uma senhora elegante na casa dos 60 anos que parecia completamente perdida durante uma apresentação sobre sistemas de reservas baseados em inteligência artificial. Aquela mulher era Sarah Whitmore. Sou dona de 5 resorts no Caribe, ela sussurrou para mim durante o intervalo, e não faço a mínima ideia do que aquele palestrante está falando. Meus netos vivem dizendo que precisamos modernizar, mas é como se estivessem falando mandarim. Passei as 6 horas seguintes com Sarah traduzindo jargões técnicos em aplicações práticas. Na hora do jantar, eu já tinha esboçado uma estratégia completa de transformação digital para as propriedades dela em um guardanapo. Ela insistiu em me pagar pela consulta. Eu recusei. Então, pelo menos, deixe-me pagar um jantar para você sempre que estiver no Caribe, disse ela. Mantivemos contato. Minha caixa de entrada estava repleta de e-mails com assuntos como ajuda, o que é uma nuvem, e blockchain é real ou uma farsa. Eu a orientei em 3 implementações tecnológicas bem-sucedidas, sempre recusando pagamento. Sarah aumentou a eficiência de seus resorts em 40% e as reservas em 60%. Em setembro de 2022, ela ligou com um pedido diferente. Brooke, estou pronta para me aposentar, mas tenho pavor de vender para a pessoa errada. Esses abutres corporativos, incluindo seu pai, sem ofensa, destruiriam tudo que meu marido e eu construímos. Eles demitiriam nossa equipe, acabariam com nossas práticas sustentáveis e transformariam nosso resort familiar em mais uma rede de luxo sem alma. O que você procura em um comprador? Perguntei. Alguém que entenda que hospitalidade não se resume a saguões de mármore. Trata-se de fazer as pessoas se sentirem valorizadas. Alguém que veja a tecnologia como uma ferramenta para um serviço melhor, e não apenas para reduzir custos. Alguém como você, na verdade. A semente havia sido plantada. Novembro de 2022, após 2 meses de análise prévia, o negócio estava pronto para ser concluído. Meu advogado, James Harrison, revisou cada página do pacote de 847 documentos 3 vezes. Isso é a prova de falhas, Brooke. Mas você tem certeza de que quer fazer isso através da Brooke Tech Hospitality Holdings? Por que não usar seu nome pessoal? Razões estratégicas, eu lhe disse, embora o verdadeiro motivo fosse mais simples, eu não queria que Richard descobrisse até o momento perfeito. A notificação de transferência bancária foi recebida às 15h47 do dia 15 de novembro. Transferência de 127,3 milhões de dólares para o Whitmore Family Trust. Transação concluída. Sarah insistiu em termos incomuns. Ela e sua família manteriam 49% da propriedade por 5 anos, garantindo a continuidade. Daniel Morrison, que administrou o resort por 15 anos, permaneceria como gerente geral com uma cláusula especial, ele se reportaria diretamente a mim. Quero alguém em quem eu confie para gerir as operações diárias, disse-eu a Sarah. O Daniel conhece cada hóspede, cada membro da equipe, cada pedra daquela propriedade. A escritura autenticada retornou com seu selo dourado oficial. Sarah incluiu um bilhete escrito à mão. O banco confirmou. Transferência concluída. Você agora é o proprietário majoritário do Sapphire Resort. Nos orgulhe. Arquivei os documentos com cuidado, sem contar a ninguém além de James. Nem minha família sabia. Nem meus investidores. Até mesmo minha equipe executiva achava que eu tinha tirado 2 semanas de férias para recarregar as energias, quando na verdade eu estava nas Bahamas conhecendo cada detalhe da minha nova propriedade. Daniel e eu passamos horas planejando. Ele compreendeu a situação da minha família, ele havia testemunhado a exibição de Richard durante retiros anteriores. Quando você quer revelar isso? Perguntou ele. Quando mais importa, respondi. Em 28 de fevereiro, 2 semanas antes do retiro, Daniel Morrison e eu nos conectamos por videochamada criptografada, uma precaução que parecia paranoica, mas necessária. Richard tinha contatos em todos os lugares. Analisei a lista completa de convidados para o retiro do seu pai, disse Daniel, com seu sotaque britânico conferindo solenidade a cada palavra. 200 participantes confirmados para o baile de gala de 15 de março.
Seu pai solicitou especificamente o salão nobre com nossa decoração mais elaborada. Perfeito. Ele sempre adorou ter uma plateia. Daniel acessou os detalhes da reserva. Ele também solicitou que eu, pessoalmente, garantisse o mais alto nível de serviço para esses ilustres convidados. Palavras dele. Claro que sim. Estudei a linha do tempo. Daniel, preciso que você prepare algo específico para a noite do dia 15. Estou ouvindo. Durante a gala, provavelmente haverá discursos. Conhecendo meu pai, ele vai querer anunciar a promoção do Marcos com o máximo de pompa. É aí que eu preciso da sua intervenção. Daniel assentiu lentamente. Com a documentação de propriedade. Exatamente. Mas tem que parecer natural, necessário, não vingativo. Deixe isso comigo. Trabalho na área da hotelaria há 30 anos. Sei como dar notícias difíceis com elegância. Ele fez uma pausa. Seu pai tem sido particularmente exigente em suas comunicações, 3 e-mails só sobre a seleção de vinhos. Ele enfatizou que este retiro estabelecerá o padrão para a próxima geração da família Caldwell. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. Só mais uma coisa, acrescentei. A Sarah Whitmore vai estar presente. Certifique-se de que ela esteja sentada em um lugar onde possa ver tudo claramente. Já está tudo organizado. Mesa da frente, com visão perfeita para o pódio. Então estaremos prontos. Daniel deu um leve sorriso. Posso dizer, senhorita Caldwell, que está é a situação de propriedade mais interessante que já encontrei em minha carreira. 14 de março, 14 horas. Desembarquei do meu voo fretado na pista privada do aeroporto Sapphire K. O sol caribenho aqueceu meu rosto imediatamente. Em vez de me levar ao resort principal, meu motorista me levou à residência do proprietário, uma vila isolada no penhasco leste, cuja existência a maioria dos hóspedes sequer conhecia. Do meu terraço, eu conseguia ver o resort principal estendendo-se lá embaixo. Com meus binóculos, sim, eu tinha trazido binóculos, eu os avistei imediatamente. Marcos reinando absoluto no bar da piscina, gesticulando freneticamente para um grupo de homens em trajes de banho de grife. Richard estava sentado sob uma cabana, com 3 laptops abertos sobre a mesa à sua frente, continuando a trabalhar mesmo no paraíso. Meu telefone vibrou, Emma. Eles estão todos aqui. Marcos vai contar para todo mundo sobre o anúncio bombástico que vai fazer amanhã. Sua mãe perguntou por você uma vez. Seu pai cortou o assunto. Observei Marcos apontar para a residência presidencial, com o peito estufado de orgulho. Mesmo à distância, eu conseguia ler sua linguagem corporal, a mesma postura vaidosa de pavão que ele tinha desde criança, quando sabia que ia ganhar. Richard se levantou e todo o clube de praia pareceu girar em sua direção. Ele apontou também para a casa, e eu captei fragmentos de vozes levados pelo vento, meu legado, próxima geração, verdadeiro sucesso. Então, algo inesperado aconteceu. Um homem que reconheci como o Sr. Peterson, da Vertex Partners, olhou em volta e perguntou claramente, sua filha virá conosco? A resposta de Richard foi perfeitamente transmitida através da água. Só tem um filho aqui que importa para o futuro da Caldwell Properties. Peterson assentiu com a cabeça, mas eu ouvi sussurrar algo para sua esposa. Ela olhou diretamente para minha casa, embora não pudesse me ver. 17 horas. Decidi marcar presença. Vestindo um vestido de verão branco simples e sandálias, propositalmente discreto em comparação com o desfile de grifes à beira da piscina, entrei no bar do clube de praia. A conversa foi interrompida no meio da frase. O mojito de Marcos congelou a meio caminho dos seus lábios. Segurança. A voz de Richard ecoou pelo espaço. Esta pessoa não está registrada como hóspede. Todas as cabeças se viraram. 50, talvez 60 pessoas, todas olhando fixamente enquanto 2 seguranças se aproximavam. Eu os reconheci, Daniel havia me apresentado a toda a equipe meses atrás, mas eles desempenharam seus papéis perfeitamente, parecendo preocupados e formais. Como você conseguiu comprar um passe diário? Marcos riu, recuperando-se do choque. Você estourou o limite de outro cartão de crédito? As esposas dos investidores cochichavam por trás de mãos bem cuidadas. Vários celulares apareceram,
provavelmente gravando o que elas presumiam ser conteúdo de fofoca de primeira qualidade. Senhor, disse um guarda a Richard, deveríamos escoltá-la para fora? Imediatamente, respondeu Richard, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. É exatamente por isso que mantemos padrões em nossos encontros. Algumas pessoas simplesmente não pertencem a este grupo. Minha mãe surgiu de repente ao meu lado, os dedos cravando-se no meu braço enquanto me puxava para um canto. Brooke, não faça escândalo. Você está envergonhando a si mesma e a família. Estou envergonhando a família? Mantive a voz calma, ciente de que dezenas de pessoas se esforçavam para ouvir. Eu fui convidada aqui, mãe. Por quem? Richard nos seguiu, com o rosto vermelho de indignação. Este é o meu retiro, meus convidados, minhas regras. Antes que eu pudesse responder, Daniel Morrison apareceu, impecável em seu uniforme de resort. Senhor Caldwell, disse-lhe calmamente, peço desculpas pela confusão. Se me permite dizer uma palavrinha. Richard fez um gesto de mão, dispensando-o, resolva isso, Morrison. Retire-a daqui agora. Richard não havia terminado. Ele se virou para dirigir-se à sua plateia, com a voz carregada da autoridade de alguém acostumado a ser obedecido. Peço desculpas a todos pela interrupção. Infelizmente, as decepções familiares são universais, não é mesmo? Risos nervosos ecoaram pela multidão. Ele estava transformando minha presença em uma lição, um conto de advertência para a elite ali reunida. Veja bem, continuou ele, gesticulando na minha direção como se eu fosse uma peça de exposição, é isso que acontece quando os filhos rejeitam a sabedoria e a estabilidade em troca de sonhos impossíveis. Minha filha aqui abandonou um MBA em Harvard, rejeitou sua posição no império da nossa família, tudo para brincar de startups no Vale do Silício. Marcos também se juntou a eles, encorajado. Ela realmente acha que seus pequenos experimentos tecnológicos se comparam ao mercado imobiliário, a ativos tangíveis reais. Qual foi a sua última avaliação, Brooke? Perguntou Richard em tom de deboche. 50 milhões. 100? Dinheiro fácil de investidores de capital de risco que nunca verão retorno. Ele se virou para o Sr. Peterson. É por isso que a Vertex Partners investe em setores comprovados, não é? Peterson se remexeu desconfortavelmente, mas assentiu com a cabeça. Os ativos tradicionais oferecem mais segurança. O senador Walsh, com a bebida na mão, acrescentou sua sabedoria. Toda família tem um, Richard. Aquele que simplesmente não consegue fazer dar certo. Fiquei completamente imóvel, memorizando cada rosto que ria, cada pessoa que desviava o olhar com constrangimento alheio, cada suposto amigo da família que não dizia nada. Não por vingança, mas por clareza. Essas eram as pessoas que meu pai valorizava mais do que a própria filha. Talvez, eu disse baixinho, mas na atmosfera silenciosa que minhas palavras carregavam, devêssemos discutir isso amanhã no baile de gala. Entendo que você tem um anúncio especial planejado. Os olhos de Richard se estreitaram. Você não estará lá. Daniel Morrison pigarreou. Na verdade, senhor, sobre os preparativos para amanhã. 15 de março, 19h01. As portas do grande salão de baile se abriram, revelando a mais refinada apresentação da sapfírica, lustres de cristal projetavam padrões de arco-íris sobre as mesas cobertas com toalhas de seda cor marfim. 200 convidados em trajes de gala entraram, os homens em smokings feitos sob medida, as mulheres adornadas com joias que poderiam financiar pequenos países. Richard havia reservado a mesa principal, naturalmente. Marcos sentou-se à sua direita, praticamente radiante de expectativa. Patrícia exibia seu sorriso nervoso, aquele que surgia quando pressentia problemas, mas não conseguia identificar a sua origem. Eu observava do mezanino, escondida nas sombras. Daniel havia organizado tudo perfeitamente. Minha entrada aconteceria no momento exato. Richard subiu ao palco às 7h30, com uma taça de champanhe na mão. O ambiente silenciou imediatamente. Quem tem poder reconhece poder, e todos ali sabiam que Richard Caldwell inspirava atenção. Senhoras e senhores, amigos e familiares, começou ele, com a voz carregada de autoridade. Esta noite marca um momento crucial para Caldwell Properties. Durante 40 anos, construiu um império baseado em um princípio: a excelência não é negociável.
Aplausos ecoaram pela sala. O nome Caldwell tem um significado especial nesta sala. Significa sucesso, estabilidade e padrões que nunca se alteram. É por isso que esta noite tenho orgulho de anunciar que meu filho, Marcus Caldwell, assumirá o cargo de presidente das operações da Costa Leste. Marcus estava de pé, absorvendo os aplausos. Flashes de câmeras disparavam. A família Whitmore aplaudiu educadamente da mesa da frente, embora os olhos de Sarah insistissem em se voltar para a entrada lateral, onde ela sabia que eu esperava. Marcus representa tudo que a Caldwell Properties defende, continuou Richard. Ao contrário daqueles que perseguem fantasias tecnológicas efêmeras, ele entende que a verdadeira riqueza é construída sobre bases sólidas. Daniel apareceu na beira do palco, com uma pasta na mão. Senhor Caldwell, peço desculpas pela interrupção. O maxilar de Richard se contraiu. Morrison, isso pode esperar até. Receio que não seja possível, Sr. Caldwell, disse Daniel, seu sotaque britânico conferindo autoridade às suas palavras. Ele subiu ao palco, a pasta de couro chamando a atenção. Trata-se da estrutura de propriedade do Sapphire Car Resort, por lei, sou obrigado a divulgá-la a todos os hóspedes registrados. Um murmúrio percorreu a multidão. A expressão de Richard mudou de irritação para preocupação. O que você está falando? Daniel abriu a pasta, revelando documentos com selos oficiais em ouro visíveis mesmo das mesas do fundo. Houve uma mudança de proprietários que afeta o encontro desta noite. Isso é impossível, interrompeu Marcus, aproximando-se do microfone. Já faz 7 anos que viemos aqui. Os Whitmores estão aqui esta noite, confirmou Daniel, apontando para a mesa de Sarah. Senhora Whitmore, por favor, levante-se. Sarah se levantou graciosamente, os cabelos prateados refletindo a luz. A sala prendeu a respiração. Aquilo não fazia parte do programa. Do que se trata? Perguntou Richard, perdendo a compostura. Daniel retirou o documento de cima, segurando-o de forma que o selo dourado refletisse a luz. Com efeito a partir de 15 de novembro de 2022, a Brooktech Hospitality Holdings adquiriu 51% da propriedade do Sapphire Car Resort. O nome pairava no ar. Brooktech. Mesmo aqueles que não conheciam minha empresa reconheceram a conexão com meu nome. A CEO e proprietária majoritária, continuou Daniel, com a voz ecoando por todos os cantos do salão de baile silencioso, é a senhora Brooke Caldwell. O suspiro que se seguiu poderia ter sido ouvido em Miami. Todas as cabeças se viraram, procurando algo. Richard ficou paralisado, a taça de champanhe perigosamente inclinada. A voz de Sarah Whitmore cortou o choque, a melhor decisão que já tomamos. As portas do salão de baile se abriram e eu entrei não pela entrada de serviço, nem pela lateral, mas pelas portas principais, como o dono que eu era. Eu havia escolhido meu look com cuidado, um vestido preto Saint Laurent que transmitia seriedade, com diamantes que captavam a luz a cada passo. A multidão se abriu inconscientemente, criando um caminho direto para o palco. Daniel clicou em um controle remoto e a enorme tela atrás dele se iluminou com os documentos de propriedade, meu nome, minha assinatura, o selo oficial do Registro Comercial das Bahamas e a data de 15 de novembro de 2022. Isso é absurdo, disse Richard com a voz embargada. Algum tipo de piada. Não estou brincando, Sr. Caldwell, disse Daniel calmamente. Ele clicou novamente. A tela agora mostrava um artigo da Forbes, Brooktech Hospitality, a disrupção de $2 bilhões que ninguém previu. Sarah Whitmore levantou-se novamente. Há 16 meses, eu tinha uma escolha, vender para Caldwell Properties por $150 milhões ou vender para Brooke por $127 milhões. Escolhi a Brooke porque ela entendeu que hospitalidade não tem a ver com intimidação ou status. Tem a ver com fazer as pessoas se sentirem valorizadas. Subi ao palco e peguei o microfone que Daniel me ofereceu. O silêncio era absoluto. Boa noite a todos, eu disse, com a voz firme apesar da adrenalina que corria em minhas veias. Sejam bem-vindos ao meu resort. Marcus cambaleou para trás, apoiando-se em uma cadeira. Patrícia levou a mão à boca. Os investidores que me preocupavam estavam todos inclinados para a frente, fascinados. Senhorita Caldwell, anunciou Daniel para a sala, gostaria de se juntar a nós no palco do seu resort? Eu já estava lá,
parado exatamente onde Richard estivera momentos antes, olhando para a mesma multidão que havia rido de mim ontem. Quero deixar claro, continuei. Cada dólar da sua estadia de 7 noites, todos os 3,2 milhões de dólares, foi pago por mim. Considerem isso um presente meu para a família Caldwell. Mesmo para aqueles que acham que eu os menosprezo. A referência ao e-mail dele não foi sutil. E não era essa a intenção. Este momento levou 8 anos para ser concretizado, e estamos apenas chegando à melhor parte. Se você já teve um momento de redenção quando a verdade finalmente veio à tona, quero saber nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que seu valor não é determinado pela opinião dos outros. E clique no botão gostei se você acredita em justiça feita com estilo. De pé naquele pódio, olhando para 200 rostos atonitos, senti 8 anos de descaso evaporarem. Não se tratava de vingança. Tratava-se da verdade. Para quem estiver curioso, continuei, ajustando o microfone, a Brooktech Hospitality não é um sonho impossível nem dinheiro fácil. Somos uma empresa de hotelaria com foco em tecnologia, que está revolucionando a forma como os resorts operam. O Sapphirica foi nossa primeira aquisição. E não será a última. Cliquei no controle remoto que Daniel me entregou. A tela mostrava nosso portfólio, 5 propriedades sob contrato, 2 bilhões de dólares em financiamento garantido e parcerias com 3 grandes redes hoteleiras. A família Whitmore continua sendo nossa parceira, detendo 49% das ações, eu disse, deixando meu olhar repousar em Richard, porque, ao contrário de algumas pessoas, acredito em honrar aqueles que construíram algo belo. O Sr. Peterson, da Vertex Partners, levantou-se. Senhora Caldwell, isto é extraordinário. Devemos conversar sobre isso depois do jantar. Sr. Peterson, esta noite é sobre família, respondi. Em seguida, voltando-se para a multidão. Veja bem, aprendi tudo sobre negócios com meu pai. Ele me ensinou que a percepção importa, que palcos e plateias amplificam as mensagens, que o timing é tudo. Ele só nunca esperou que eu fosse um aluno tão bom. Fiz um gesto na direção de Daniel. O Sr. Morrison tem sido um gerente geral excepcional aqui nos últimos 15 anos. Ele garantirá que sua estadia seja memorável. Quanto à vila presidencial que meu irmão Marcos tem desfrutado, essa reserva foi aprovada pessoalmente por mim. Outro presente. O rosto de Marcos passou por uma série de cores que eu nem sabia que os humanos podiam expressar. Por favor, todos, aproveitem o jantar. Celebremos a promoção de Marcos. Façamos um brinde ao legado dos Caldwell. Afasto-me do microfone. Afinal, vocês são todos meus convidados agora, e eu acredito em uma hospitalidade excepcional. Os aplausos começaram devagar, depois aumentaram até se tornarem estrondosos. As consequências foram imediatas e caóticas. Richard avançou em direção ao palco, com um rosto roxo de raiva. Isso é fraude. Vou processar. Com que fundamento? James Harrison, meu advogado, surgiu do meio da multidão. Eu havia trazido de avião naquela manhã, sabendo que este momento exigiria esclarecimentos jurídicos. A compra foi legítima e devidamente registrada junto a todas as autoridades. Sua filha é proprietária deste resort. O Sr. Caldwell é o proprietário há 16 meses. Daniel acessou o sistema de reservas na tela do salão de baile, mostrando a reserva de Caldwell na parte inferior. No campo de aprovação, autorizado por B.C. Caldwell, proprietário. Vocês não podem fazer isso, balbuciou Marcos, aproximando-se do palco. Este é o nosso retiro, a nossa tradição. O que eu honrei, respondi calmamente. Vocês estão todos aqui, não é? Desfrutando da residência presidencial que eu aprovei. Do baile de gala que estou pagando. Os investidores haviam abandonado suas mesas, cercando-me com cartões de visita e pedidos. O Sr. Yamamoto foi o primeiro a me abordar. Sarah Whitmore falou muito bem de você. Ela estava certa. Aqueles 500 milhões que discutimos, vamos fazer acontecer, senhorita Caldwell. 3 repórteres que estavam cobrindo a promoção de Marcos mudaram completamente de rumo. É verdade que a Brook está adquirindo todo o portfólio da Whitmore? Richard tentou abrir caminho em meio à multidão. Não respondam a eles. Isso é um assunto de família. Família?
Virei-me para encará-lo diretamente. Você disse ao senador Walsh ontem que só tinha um filho que importava. Você estava certo. Marcus é seu único filho agora. Cansei de ser sua decepção. Patrícia estendeu a mão para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Brooke, por favor. Podemos conversar? Poderíamos ter conversado sobre isso a qualquer momento nos últimos 8 anos, mãe. Você escolheu o silêncio. A multidão estava documentando tudo. Celulares por toda parte. De manhã, isso estaria em todos os blogs de negócios da América. Voltei-me para a multidão reunida, assumindo o papel de CEO. As questões pessoais haviam sido resolvidas. Agora, era hora de falar sobre as profissionais. Já que estamos todos aqui, anunciei, deixe-me compartilhar a visão da Brooke Hospitality. Estamos investindo 50 milhões na transformação do Sapphire K nos próximos 18 meses. Painéis solares, sistemas de reaproveitamento de água, gestão de energia baseada em inteligência artificial. Projetamos um retorno de 300% sobre o investimento em 5 anos. A tela atrás de mim mudou para imagens arquitetônicas, métricas de sustentabilidade, projeções financeiras, números reais, não o dinheiro de mentira que Richard havia ridicularizado. Não estamos destruindo o que o Whitmore construiu, continuei. Estamos aprimorando com tecnologia que reduz os custos em 40%, ao mesmo tempo que melhora os índices de satisfação dos hóspedes. 5 investidores solicitaram reuniões imediatamente. Daniel os atendeu com eficiência e prática, agendando compromissos para a manhã seguinte no centro de negócios do resort, que eu havia reformado com sistemas de videoconferência de última geração. Além disso, acrescentei, observando Richard se acomodar em uma cadeira, o Sapphire K será o empreendimento principal da expansão da Brooke Hospitality. Nosso objetivo é atingir um portfólio de 2 bilhões de dólares até 2030. O Sr. Peterson, da Vertex, aproximou-se do palco. O conselho vai querer discutir isso imediatamente. Isso muda completamente nossa perspectiva sobre a sua empresa. Os documentos de due diligence estão disponíveis, anunciou James Harrison. A Sra. Caldwell vem se preparando para essa expansão há 2 anos. Richard levantou-se abruptamente, com Marcus ao seu lado. Sem dizer uma palavra, dirigiram-se para a saída. A multidão abriu caminho, não por respeito, mas por constrangimento. Todos testemunharam o imperador do império se revelar impotente nos domínios de sua filha. Patrícia hesitou, dividida entre seguir o marido e ficar para ouvir mais. Ela escolheu Richard, como sempre, mas não sem antes me olhar com algo que eu nunca tinha visto em seus olhos, respeito misturado com arrependimento. 1 hora depois, Richard exigiu uma reunião particular. Daniel o acompanhou, junto com Patrícia e Marcus, até a biblioteca do resort, uma sala que eu havia escolhido especificamente por causa de seus equipamentos de gravação e testemunhas posicionadas discretamente nas proximidades. Como você ousa me humilhar na frente dos meus colegas? Esbravejou Richard, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Eu simplesmente revelei a verdade, respondi, sentada calmamente atrás da escrivaninha de mogno. Você se humilhou com suas escolhas. Isso é roubo. Você usou informações privilegiadas. Usei informações disponíveis publicamente e meu próprio relacionamento com Sarah Whitmore. Um relacionamento que você poderia ter tido se a tivesse tratado com respeito em vez de tentar oferecer um valor muito baixo. Marcus bateu com a mão na mesa. Vou processá-lo por difamação. Para quê? Para provar sua reserva? Para pagar sua estadia? Peguei meu celular e mostrei a eles a sequência de e-mails. Ou para guardar o e-mail em que papai disse que eu diminuiria o nível dos participantes, aquele em que ele colocou 47 pessoas em cópia? Patrícia finalmente falou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Brooke, ainda somos família. Não podemos encontrar um jeito? Somos família, mãe. É por isso que não estou te cobrando pelos 3,2 milhões de dólares da viagem. É por isso que não estou processando por difamação depois que papai disse para 200 pessoas que eu era um fracasso. É por isso que estou simplesmente pedindo para você me deixar em paz. Seu pequeno vingativo. Cuidado, interrompeu James Harrison da porta. Tudo o que você disser está sendo gravado para possíveis processos judiciais. O rosto de Richard empalideceu. Você está gravando isso?
Procedimento padrão para todas as reuniões de negócios nesta sala, eu disse calmamente. Você me ensinou isso, pai. Documentar tudo. A derrota, aos seus olhos, era completa. O aluno havia superado o mestre. Em 48 horas, o mundo empresarial já havia tomado partido e não escolheram o de Richard. 3 grandes investidores desistiram do mais recente projeto de desenvolvimento da Caldwell Properties, alegando preocupações com o discernimento da liderança. O Wall Street Journal publicou uma matéria com a manchete: Caldwell Properties enfrenta questionamento sobre sua liderança após revelação sobre resort. O artigo detalhava como Richard havia renegado publicamente sua filha, apenas para descobrir que ela o havia superado nas manobras para aquisições. O conselho convocou uma reunião de emergência. Emma, que trabalhava em relações com investidores, me passou os detalhes. 8 horas de discussão acalorada sobre a incapacidade de Richard em reconhecer e reter talentos dentro da própria família. As ações da Caldwell Properties caíram 8% em 2 dias, eliminando 184 milhões de dólares em valor de mercado. O conselho administrativo estava fazendo perguntas difíceis. Se Richard não conseguia enxergar o potencial da própria filha, que outras oportunidades ele estava perdendo? O senador Walsh, que havia rido da ideia de que toda a família tinha cancelou discretamente 3 partidas de golfe agendadas com Richard. Seu assistente ligou para Patrícia para explicar que ele estava reavaliando suas relações. A promoção de Marcus foi temporariamente suspensa enquanto se aguarda uma revisão completa do planejamento de sucessão. O conselho queria saber por que o herdeiro aparente não tinha conhecimento de uma grande aquisição no setor hoteleiro. Não era ele quem deveria ser o especialista? Os blogs de negócios foram implacáveis. O TechCrunch escreveu: enquanto Richard Caldwell construía muros, sua filha Brooke construía pontes e comprava ilhas. A Forbes publicou uma matéria intitulada O Segredo de 127 milhões de dólares, como Brooke Caldwell transformou a rejeição familiar em uma revolução empresarial. Meu artigo favorito foi da Harvard Business Review, o estudo de caso Caldwell, quando o nepotismo cega os líderes para o talento real. Richard divulgou uma declaração sucinta por meio de sua assessoria de imprensa: assuntos familiares devem permanecer privados. A Caldwell Properties continua focada em sua missão principal. Mas todos sabiam a verdade. O imperador estava nu e o castelo pertencia à sua filha. Enquanto o mundo de Richard desmoronava, o meu explodia em oportunidades. O investimento de 500 milhões de dólares do grupo Yamamoto foi assinado em uma semana. O Sr. Yamamoto publicou uma foto da assinatura do contrato no LinkedIn com a legenda: investindo em líderes que entendem que respeito e inovação andam de mãos dadas. A publicação recebeu 47 mil curtidas em 24 horas. 7 proprietários de resorts entraram em contato comigo a respeito de aquisições. Todos eles já haviam lidado com as táticas agressivas da Caldwell Properties e preferiam vender para alguém que entendesse a hospitalidade como serviço, e não como domínio. A Forbes acelerou a publicação da matéria de capa. O fotógrafo queria fazer as fotos no Sapphire K, especificamente na vila presidencial que Marcus havia desocupado antes do previsto. A ironia não passou despercebida por ninguém. Sarah Whitmore juntou-se ao nosso conselho como consultora sênior. Em sua primeira reunião, ela disse: trabalhei com dezenas de executivos. Brooke é a única que recusou o pagamento por me ajudar. Foi aí que percebi que ela entendia o verdadeiro valor do trabalho. O apoio mais surpreendente veio de dentro do próprio Império Caldwell. 12 parentes entraram em contato em particular, compartilhando suas próprias histórias sobre as demissões de Richard e a sensação de privilégio de Marcus. A prima Emma mandou uma mensagem: sempre soubemos que você era especial. O tio Richard era orgulhoso demais para perceber. Minha tia Diana, irmã do próprio Richard, enviou um bilhete escrito à mão: sua avó ficaria orgulhosa. Ela sempre dizia que o Caldwell mais inteligente seria aquele que conseguisse escapar. Até mesmo alguns funcionários da Caldwell Properties se conectaram discretamente no LinkedIn, inspirados pela sua trajetória. A aquisição dos 5 imóveis que eu vinha negociando foi concluída antes do prazo. Os vendedores viram a notícia e decidiram que eu era exatamente o tipo de proprietário que eles queriam. A avaliação da Brooke Hospitality atingiu 2 bilhões de dólares 3 anos antes do previsto. Aprendi que o sucesso era a melhor resposta à rejeição. 2 semanas após o baile de gala, Patrícia ligou. Podemos nos encontrar, só nós duas?
Concordei e escolhi um café neutro em Manhattan, longe de nossos territórios. Ela parecia mais velha, mais frágil, e o peso de ter que tomar partido finalmente se fazia sentir. Seu pai está passando por dificuldades, ela começou, mexendo o café com leite intocado. Ele não quer sair do escritório. O conselho está pressionando-o para que renuncie. Esse não é o meu problema, mãe. Eu sei. Ela me encarou, talvez pela primeira vez em anos. Eu falhei com você. Escolhi a paz em vez da justiça, o silêncio em vez da verdade. Deixei que ele te apagasse da história porque era mais fácil do que lutar. A confissão pairava entre nós, carregada de anos de dor não expressa. Não posso desfazer os últimos 8 anos, continuou ela. Mas preciso que você saiba que agora eu vejo o que você construiu, quem você se tornou apesar de nós. Talvez até por causa da nossa negligência. Mãe, por favor, será que você poderia considerar ser a pessoa mais compreensiva em prol da união familiar? Lá estava. Mesmo em seu pedido de desculpas, o pedido para que eu me sacrificasse pelo conforto de Richard. Não, eu disse gentilmente, mas com firmeza. Ser a pessoa mais madura não significa ser capacho. Eu te amo, mãe, mas não vou mais sacrificar minha autoestima para o conforto dele. Ela assentiu com a cabeça, lágrimas caindo silenciosamente. Eu entendo. Eu só precisava perguntar. Você escolheu perguntar, assim como escolheu o silêncio por 8 anos. Eu me levantei, deixando dinheiro para as nossas bebidas. Quando você estiver pronta para ter um relacionamento comigo que não gire em torno de controlar as emoções do Richard, me ligue. Até lá, é um adeus. Saí de lá me sentindo mais leve do que em anos. Algumas pontes, uma vez queimadas, iluminam o caminho adiante. O e-mail de Marcos chegou 3 semanas depois, claramente redigido por seu advogado, cada linha exalando proteção legal e falso arrependimento. Querida Brooke. Após refletir sobre os eventos recentes, reconheço que certas declarações podem ter sido interpretadas como desconsideração de suas conquistas. Em prol da harmonia familiar e de potenciais sinergias comerciais, proponho uma reunião para discutir a colaboração entre a Caldwell Properties e a Brook Hospitality. Eu sabia a verdade. Emma tinha me contado que a promoção de Marcos estava oficialmente cancelada e que os investidores exigiam saber por que o herdeiro aparente havia perdido uma oportunidade tão grande no setor hoteleiro. Ele precisava de uma vitória, e a parceria comigo era sua única opção. Minha resposta foi breve, porém profissional. Marco. Agradecemos o seu contato. No entanto, a estratégia de aquisições da Brook Hospitality não está alinhada com o portfólio da Caldwell Properties. Desejamos-lhe sucesso em seus projetos futuros. Se você tem interesse em aprender sobre tecnologia para o setor hoteleiro, recomendo começar pelo básico, talvez nas mesmas conferências onde conheci os Whitmores. Você pode descobrir que construir seus próprios relacionamentos, em vez de herdá-los, leva a um sucesso mais autêntico. PS. Enviei uma cópia desta resposta ao Conselho da Caldwell Properties, pois acredito que a transparência em assuntos de empresas familiares é essencial. A atitude do CC foi mesquinha, talvez, mas calculada. O conselho precisava saber que Marcos estava tentando se aproveitar do meu sucesso depois de ter participado da minha humilhação. Poucas horas depois, Richard ligou para Patrícia gritando sobre minha traição. Mas o que exatamente eu estava traindo? A família que me traiu primeiro? Marcos nunca respondeu, mas o LinkedIn mostrou que ele visualizou meu perfil 17 vezes na semana seguinte. Ele também se inscreveu em 3 cursos online sobre tecnologia para o setor hoteleiro. Talvez ele finalmente estivesse pronto para construir algo próprio. Um mês após o evento de gala, enviei um e-mail para todos os 23 membros da família Caldwell. Assunto: seguindo em frente. Querida família. Os acontecimentos recentes tornaram necessária uma revisão de nossas relações daqui para frente. Após muita reflexão, estabeleço os seguintes limites. Negócios: a Brook Hospitality e a Caldwell Properties permanecerão entidades completamente separadas. Qualquer tentativa de usar nossa ligação familiar para fins comerciais será recusada e documentada. Pessoal: aceito cartões de Natal e homenagens por datas importantes da vida. Não participarei de eventos onde minha presença esteja condicionada a aceitar desrespeito. Financeiro: o fundo fiduciário que me foi atribuído, e ao qual nunca tive acesso,
foi doado à Fundação de Empreendedorismo Feminino. Esta decisão é final e irrevogável. Comunicação. Por favor, envie toda a correspondência para meu e-mail pessoal, não para meus canais comerciais. Qualquer comunicação que inclua insultos, manipulação ou tentativas de reescrever a história será bloqueada. Não estou te excluindo da minha vida. Estou rompendo com os padrões tóxicos que nos definiram por tempo demais. Quem estiver disposto a construir novos relacionamentos, baseados no respeito mútuo, pode tentar. Quem não aceitar meu sucesso ou meus limites pode ficar no passado. Não se trata de punição. Trata-se de paz. Broke. As reações foram variadas. Alguns parentes, como a tia Diana e a prima Emma, expressaram apoio e compreensão. Outros, previsivelmente, aliaram-se a Richard, acusando-me de destruir a família. O tio James escreveu: "Você mudou. O sucesso o tornou cruel." Não respondi. Ele tinha razão em parte. Eu havia mudado. Mas o sucesso não me tornará cruel, me tornará lúcida. O e-mail foi capturado em uma captura de tela e compartilhado na comunidade empresarial como um exemplo de estabelecimento de limites profissionais. Um blog de liderança o classificou como a carta de divórcio mais elegante já escrita em uma empresa familiar. A votação do conselho ocorreu em abril. Richard deixaria o cargo de CEO da Caldwell Properties até o final do ano. A decisão foi mútua, segundo comunicado à imprensa, mas Emma me contou a verdade, foi unânime, exceto pelo voto do próprio Richard. Marcus não foi promovido. Em vez disso, o conselho iniciou a busca por um CEO externo, alguém com uma perspectiva nova e uma visão moderna. A mensagem implícita era clara: alguém que não confundisse nepotismo com mérito. Richard tentou controlar a narrativa, concedendo uma entrevista ao Wall Street Journal onde culpou minha emboscada por desestabilizar a empresa. Mas o jornalista verificou os fatos em tempo real, observando que eu possuía ações da Sapphire havia 16 meses antes da revelação. Manchete: ex-CEO Caldwell luta para aceitar a nova realidade. Um boletim informativo do setor foi mais direto: Brooke Caldwell representa o futuro. Seu pai, infelizmente, o passado. O veredicto da comunidade empresarial foi rápido e implacável. Na conferência imobiliária de maio, a palestra de Richard foi remarcada para uma sala menor devido ao baixo número de inscritos. Enquanto isso, fui convidado a falar no palco principal sobre inovação na hotelaria. Durante minha apresentação, não mencionei Richard uma única vez. Não precisava, todos conheciam a história. Em vez disso, concentrei-me no crescimento sustentável, na integração tecnológica e na importância de reconhecer o talento, independentemente de sua origem. A ovação de pé durou 3 minutos. Mais tarde, um participante se aproximou de mim. "Seu pai está na última fila", ele sussurrou. Olhei, mas não lhe dei atenção. Ele escolheu assistir à minha sessão, sentar-se na minha plateia, à minha sombra. A reversão foi completa, mas não trouxe alegria alguma, apenas o alívio de não precisar mais da aprovação dele. Ele saiu antes da sessão de perguntas e respostas, mas não sem antes 2 fotógrafos o flagrarem observando sua filha dominar a sala que ele um dia reinou. Em setembro de 2024, 6 meses após a revelação, a avaliação da Brooke Hospitality atingiu $2 bilhões após a conclusão de nossa 5ª aquisição. A imprensa especializada em negócios a considerou o império hoteleiro construído mais rapidamente na história. O que eles não entendiam era que eu vinha construindo aquilo há anos, discretamente, sem alarde ou aprovação da família. O Sapphire conquistou o primeiro lugar como resort do Caribe em 3 das principais plataformas de viagens. Nossa tecnologia sustentável reduziu os custos operacionais em 43%, ao mesmo tempo que elevou a satisfação dos hóspedes para 97%. Sarah Whitmore chamou isso de um renascimento que a propriedade precisava. Os números contam a história. Retorno sobre o investimento de 340% no primeiro ano, 7 ofertas de aquisição em análise e uma lista de espera de investidores interessados em participar da nossa rodada de financiamento Série C. Richard havia se aposentado na propriedade em Connecticut, dedicando-se oficialmente a atividades filantrópicas. Extraoficialmente, Patrícia contou à tia Diana que ele passava os dias lendo artigos sobre meu sucesso e resmungando sobre ingratidão. Marcus aceitou um cargo de nível intermediário em uma empresa concorrente, finalmente obrigado a construir sua própria reputação.
Seu perfil no LinkedIn dizia que ele estava animado com novos desafios e oportunidades de crescimento. Emma disse que ele realmente se tornou competente no trabalho depois que parou de esperar promoções por causa do sobrenome. Eu me mudei definitivamente para Miami, mais perto de nossas propriedades e mais longe das lembranças. Meu novo escritório tinha vista para a Baía de Biscayne, uma vista que Richard teria invejado. Mas eu a conquistei por conta própria, sem tirar nada de ninguém. O sucesso, eu disse a um repórter da Forbes, não se trata de provar que os outros estão errados. Trata-se de provar que você está certo. O artigo incluía uma foto minha no Sapphire K, no mesmo lugar onde Richard tentará me expulsar certa vez. Legenda: Brooke Caldwell em sua propriedade principal, onde o drama familiar se transformou em triunfo nos negócios. O doce sabor da vingança evoluiu para algo melhor, a paz. Outubro trouxe uma mensagem inesperada da minha irmã mais nova, Sophie, que se manteve estrategicamente neutra durante toda a guerra familiar. Podemos conversar? Preciso de um conselho, e você é o único que realmente construiu algo concreto. Nos conhecemos em uma cafeteria em Miami. Sophie, 28 anos, brilhante, trabalhava na Caldwell Properties desde a faculdade, presa na mesma gaiola dourada da qual eu havia escapado. Tenho uma ideia para uma startup, disse ela, deslizando um plano de negócios pela mesa. Habitação sustentável para refugiados climáticos, mas meu pai diz que é caridade, não negócio. Analisei a proposta dela. Era sólida, inovadora, necessária, tudo o que Richard detestaria. Ele já ameaçou me cortar relações se eu sair da empresa, continuou Sophie. Minha mãe diz que eu deveria ser grata pela oportunidade na Caldwell Properties. O que você quer? Construir algo que realmente importe, como você fez. Ela fez uma pausa. Eu vi como eles te trataram. Por anos, fiquei em silêncio porque estava com medo. Mas vendo você naquele evento de gala, vendo você assumir o seu sucesso sem pedir desculpas, percebi que eu estava priorizando a aprovação deles em vez dos meus sonhos. Concordei em orientá-la e apresentá-la a investidores que entendessem que lucro e propósito podiam coexistir. Em 3 meses, ela conseguiu levantar $2 milhões em financiamento inicial. Richard ficou furioso. Patrícia, decepcionada. Mas Sophie estava livre. Obrigada, ela escreveu por mensagem depois de fechar seu primeiro negócio. Por me mostrar que família não tem a ver com laços de sangue ou aprovação. Tem a ver com quem aparece quando você está construindo algo do zero. Ela tinha razão. Minha verdadeira família se tornou Sarah Whitmore, Daniel Morrison, a equipe da Brooke, as pessoas que enxergaram meu valor antes que ele atingisse uma avaliação de bilhões de dólares. Laços de sangue fazem parentesco. Lealdade faz família. Novembro chegou com uma carta escrita à mão em papel timbrado pessoal de Richard, encaminhada por meio do meu advogado. Brooke. Os últimos meses me proporcionaram tempo para reflexão. Seu sucesso com a Brooke Hospitality demonstra capacidades que eu não reconheci. A aquisição da Sapphire K foi estrategicamente sólida e sua execução, impecável. Talvez minhas visões tradicionais tenham nublado meu julgamento, o cenário empresarial está mudando e você claramente entendeu isso antes de mim. O conselho da Caldwell Properties deixou isso muito claro. Você se tornou uma pessoa de sucesso. Se você estiver disposta, eu gostaria de recomeçar do zero. Sem envolvimentos comerciais, apenas pai e filha. Patrícia sente sua falta e as festas de fim de ano estão chegando. Richard. Li o texto 3 vezes, procurando o pedido de desculpas que nunca veio. Ele reconheceu meu sucesso, mas não sua crueldade. Reconheceu minha estratégia, mas não minha dor. Mesmo ao admitir o erro, não conseguiu simplesmente dizer, eu estava errado. Guardei a carta na gaveta da minha escrivaninha, sem resposta, não por crueldade, mas por clareza. Ele queria recomeçar do zero agora que eu havia provado ser útil. Onde estava esse desejo quando eu estava em dificuldades? Quando eu precisava de um pai, não de um juiz. Sophie perguntou se eu responderia. Ele não está se desculpando, eu disse a ela. Ele está renegociando. E eu cansei de negociar por respeito básico. A carta terminava com você se tornou alguém na vida, como se meu valor fosse algo que eu tivesse criado, em vez de algo que ele não tivesse percebido. Passei 8 anos tentando obter sua aprovação.
Agora que a tinha, percebi que não precisava mais dela. A validação que eu tanto almejava se tornará irrelevante, substituída por algo muito mais valioso, o respeito próprio. Algumas cartas não precisam de respostas. O silêncio delas diz tudo. Ação de Graças de 2024. Em vez da fria propriedade Caldwell em Connecticut, ofereci um jantar no Sapphire Car. 30 convidados se reuniram no terraço à beira-mar, não parentes de sangue, mas a família que eu havia escolhido. Sarah Whitmore sentou-se à minha direita, o lugar de honra. Daniel Morrison e sua família vieram de Londres. Minha equipe principal da Brooke, as pessoas que acreditaram na visão quando ela ainda era apenas um conjunto de apresentações de PowerPoint e promessas. Sophie também compareceu, corajosa o suficiente para escolher o crescimento em vez da aprovação. Até o Sr. Yamamoto esteve presente, vindo de avião de Tóquio. No Japão, disse ele, temos um ditado: o bambu que se curva é mais forte do que o carvalho que resiste. Você se curvou sem quebrar, Brooke. Isso é verdadeira força. Enquanto o pôr do sol tingia o Caribe de dourado, Sarah se levantou para fazer um brinde. Sua voz ecoou sobre as águas. Para Brooke, que nos ensinou que família não se resume a laços de sangue. Trata-se de quem está presente, quem celebra suas vitórias sem inveja, quem apoia seus sonhos incondicionalmente, quem reconhece seu valor sem exigir provas. 30 copos foram erguidos para o céu. Nenhum deles pertencia à minha família imediata. Emma havia mandado uma mensagem mais cedo: o jantar na propriedade está horrível. Papai não para de falar sobre traição. Marcos está bêbado. Mamãe está chorando. Queria estar com você. No ano que vem, respondi. Você será sempre bem-vindo. Olhando ao redor da minha mesa, vi rostos que refletiam uma alegria genuína pelo meu sucesso. Ninguém ali jamais me chamou de decepção, disse que eu estava baixando os padrões ou tentou apagar a minha existência. Essa era minha família agora, escolhida, amada, celebrada. As novas tradições, fiz um brinde. A construção de mesas onde todos têm um lugar, onde o sucesso é compartilhado e onde o amor não vem com termos e condições. Olhando para trás agora, percebo que a revelação na Sapphire não foi sobre vingança. Foi sobre revelação, mostrar a minha verdade da forma mais inegável possível. Richard me ensinou que os negócios eram teatro, que o poder era performance, que o palco certo amplificava sua mensagem. Ele só nunca imaginou que eu usaria seus próprios ensinamentos para dirigir um espetáculo onde ele não era a estrela. A ironia é perfeita. Eu me tornei tudo o que ele dizia valorizar: bem-sucedido, estratégico, rico, poderoso. Mas fiz isso sem o nome dele, sem as conexões dele, sem a aprovação dele. E era isso que ele não conseguia perdoar: não o meu sucesso, mas a minha independência. Algumas pessoas perguntam se me arrependo da revelação pública. Não poderia ter contado a ele em particular? Mas foi a privacidade que possibilitou 8 anos de apagamento. Privacidade era o vamos evitar escândalos de Patrícia. Privacidade eram os sorrisinhos irônicos de Marcos a portas fechadas. Eles tornaram pública minha demissão em todas as reuniões, em todos os jantares, em todas as oportunidades de me apresentar como aquela que foi embora. Sim, a revelação teve que ser pública não por humilhação, mas para responsabilização. Quando você menospreza alguém publicamente, a correção deve ser igualmente visível. Seu valor não é determinado por aqueles que não conseguem enxergá-lo. Ele é definido pelo que você constrói quando para de buscar a aprovação deles. Construir uma empresa de 2 bilhões de dólares. Mais importante ainda, construir uma vida onde o respeito não é negociável, onde os limites são sagrados e onde a família é definida pelo amor, não pelos laços de sangue. O nome Caldwell ainda abre portas no mercado imobiliário. Mas o nome Brooke, esse sim abre portas em todos os outros setores. E isso não é vingança. É apenas a realidade. Às vezes, a melhor resposta a ser subestimado não é provar que estão errados, mas sim provar que você está certo, de forma tão espetacular que a opinião deles se torne relevante. Se você se identificou com essa história, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir que seu valor não é definido pela cegueira alheia. Comente abaixo sobre o seu próprio momento de vindicação, quando você finalmente se defendeu. Assine para ler mais histórias sobre como estabelecer limites e descobrir seu verdadeiro valor. E lembre-se, às vezes, a melhor família é aquela que você escolhe, não aquela em que você nasce.
Obrigado por assistir.